Fala pessoal, hoje é dia de React aqui no Delongas e o React de hoje vai ser de uma fala do deputado Renato Freitas. Ele é deputado estadual lá no Paraná, pelo PT, né? Meus pêsames até para ele, e por ser um deputado de esquerda ali no Paraná, que deve ser um ambiente hostil. Se você é paranaense, comente aqui o que você achou disso. Vamos lá, gente. Vamos ouvir o deputado Renato Freitas, que ele vai dar um diagnóstico sobre o que está acontecendo com a esquerda brasileira nesses últimos anos. Você enfrenta uma extrema-direita muito consolidada, que é essa extrema-direita do Paraná, do país, mais especificamente do Paraná. A partir dessa visão do microcosmo do Paraná, eu queria sua avaliação sobre o fenômeno do Pablo Marçal. Se você acha que ele é uma evolução, no pior sentido possível, do bolsonarismo e dessa extrema brasileira que agora está se consolidando naquela persona, naquele perfil do Pablo Marçal na seleção de São Paulo. Olha, não existe espaço vazio na política, né? Um lugar comum, clichê essa frase, mas é verdade. Não existe espaço vazio na política. O espaço que antes a esquerda ocupava no imaginário social, que é pessoas que são revoltadas com o sistema, que negam as estruturas e instituições centenárias, conservadoras da democracia burguesa que está aí, pessoas que não acreditam que uma mera reforma, um aumento de 50, 80, 150 reais no salário mínimo vai mudar de fato as condições de vida dela, pessoas que não acreditam na própria democracia burguesa, não exatamente no processo eleitoral, nas urnas e tal, mas na própria democracia burguesa, porque percebem que a bancada do agronegócio é maior do que a bancada dos operários. Não tem uma bancada dos operários de carteira registrada dentro do Congresso, mas tem a bancada dos empresários, do agronegócio, dos industriais, dos banqueiros. É, portanto, um Congresso que representa uma classe. Qual classe o Arthur Lira representa? Qual classe o Pacheco representa? Qual classe todos eles representam, né? A grande maioria deles. E isso a esquerda mais ou menos respondia. Hoje, a esquerda, a partir principalmente do golpe, ela teve que se reestruturar, teve que fazer alianças mais amplas, se tornar por... Gente, só o primeiro comentário aqui. Eu discordo em partes, e eu discordo em grande medida até dessa primeira fala dele. E acho que isso se revela até por essa parte final. Veja, não é de hoje que a esquerda tem que fazer concessões. Não é desde o golpe, não é desde 2016 que a esquerda faz concessões para governar. Na verdade, isso tem sido uma prática da esquerda brasileira num período pré-ditadura até. A esquerda sempre se conformou a uma certa política majoritária para poder ter algum tipo de expansão do ponto de vista eleitoral mesmo e do ponto de vista das massas. E por que eu digo isso? Porque essa ideia de que nós como esquerda representamos, então, ou deixamos de representar um combate mais acentuado ao sistema, um combate contra instituições, contra o STF, sei lá, contra o Congresso, contra as leis que estão aí, contra a democracia burguesa, como disse o Renato Freitas. Essa ideia, eu acho que ela nunca foi representativa muito da esquerda aqui no Brasil. A esquerda aqui no Brasil, ela ganha contornos de massa justamente dentro dos sindicatos, que é onde não se há um espaço exatamente para rupturas, mas um espaço para convergências, para negociações, não é verdade? A esquerda que atingiu as massas no Brasil, ela veio dos sindicatos,
ela veio dos grupos organizados ali da Igreja Católica, né? Está no cerne do PT, que é o único partido de massas efetivamente de esquerda aqui no Brasil. Dos poucos partidos de massas também no Brasil. Na verdade, é o único, né? Depois do PT, o que nós temos é o bolsonarismo, mas que não é exatamente um partido. De todo modo, o que eu tô querendo dizer, eu vou até deixar rolar um pouco mais o vídeo aqui, é que não me parece exata esse diagnóstico de que a esquerda deixou de ser mais revoltada, mais contundente nas suas pautas antissistema, porque na verdade a esquerda nunca foi assim. Vamos continuar ouvindo o deputado e depois eu faço mais comentários. Portanto, mais fisiológica e mais apegada às próprias estruturas que lhe dão sustento. E isso fez dela, resumindo, uma esquerda conservadora nessa dimensão. E essa dimensão é suficiente para que a esquerda esteja cada vez mais distante do povo, que é um povo indignado, revoltado, descrente, né? Cético, crítico, por mais que as críticas, às vezes, ou muitas das vezes, Essa distância do povo. Gente, vamos fazer essa reflexão aqui comigo. Sério, uma reflexão bem franca, bem franca. A distância do povo que a esquerda de fato tem, basta ver aí os votos em periferias do Marçal, aqui em São Paulo, do Nunes. Vamos fazer uma reflexão aqui comigo. Essa distância, ela ocorreu porque a esquerda deixou de ser mais radical, mais contundente, mais antissistema, ou essa distância do povo ela se deve muito mais porque as pautas da esquerda, ainda que sejam aquelas mais radicais, como as pautas a respeito dos direitos reprodutivos, elas não conversam com aquilo que boa parte do povo acredita. Você falar, por exemplo, em gênero neutro para uma boa parte da população, isso vai causar um distanciamento da esquerda em relação à população. Então, eu acho que assim, a gente precisa também entender que há pautas da esquerda que, quando formuladas de uma maneira totalmente dogmática também, ela acaba se afastando do povo. E sim, enfiar goela abaixo, gênero neutro e até questões concernentes aos direitos reprodutivos para uma camada enorme da população vai causar distanciamento. Ou seja, a esquerda ela se distancia do povo também por causa das suas próprias pautas. Então o problema é mais embaixo. O problema é um pouco mais embaixo. Esse diagnóstico do deputado, ele me parece um diagnóstico que ele vem sendo repetido, já fiz até vídeo aqui sobre isso, mas ele vem sendo repetido assim, quase que de uma maneira gregária até, sabe? O Vladimir Safatli falou, o Jones Manuel falou, então vamos continuar repetindo isso sem pensar nos pormenores. E quando a gente pensa nos pormenores, a gente vê que não tem nada disso. Ou tem um pouco disso, né? Dessa questão da esquerda perder o seu valor antissistêmico. Não vou negar que exista um pouco disso, mas não creio que a esquerda se distanciou do povo, se distanciou, inclusive, eleitoralmente do povo por causa disso. Vamos continuar aqui com o deputado. sejam equivocadas, partes de uma ideologia, né, que está no ar, que está na internet, que é metida pela Rede Globo, mas, de todo modo, ainda assim, tem esse anseio crítico de dar opiniões e de, principalmente, rechaçar o que está aí. Reconstruir o modelo político do nosso país e políticas radicais que tensionem os setores já consolidados do poder, como a própria Rede Globo. Olha, a Rede Globo, nesse último pleito, teve como seu principal adversário o Bolsonaro, não o Lula. Pode falar o que quiser, mas essa é a realidade. O inimigo dos liberais, como a Rede Globo e afins, foi o Bolsonaro, porque sabia-se de início, desde a carta
do Lula lá, carta ao povo brasileiro e tal, que o Lula não representa uma ameaça de ruptura institucional que o Bolsonaro representava. Mas, em alguma medida, nós temos que representar esse perigo, não de ruptura, mas de radicalização, de reconstrução. Então, Leandro, para responder a tua pergunta, o lugar antissistêmico daquele que reivindica a transformação total da sociedade, hoje está na extrema-direita com monopólio. A esquerda sequer concorre nesse imaginário político, e isso nos faz perder a principal força, que é, como dizia o Malcolm X, a criação mais poderosa em qualquer sociedade é alguém sem nada a perder. Quem não tem nada a perder tem tudo a ganhar e, portanto, está disposto a transformar tudo a todo momento. Essa pessoa é o sujeito revolucionário invisível das periferias brasileiras. Nós estamos perdendo a discursos de Nicolas Ferreira, de Pablo Marçal, de Jair Bolsonaro e afins. Mas vamos lá, tem muita coisa aqui que eu quero falar. Primeiro, sobre qual ruptura exatamente a esquerda deve se apegar, né? Então, por exemplo, ele fala de uma ruptura a um sistema institucional consolidado. Vamos tomar como exemplo o STF, tá, gente? O STF é um sistema institucional consolidado, cujas práticas talvez seja, no fim das contas, sim, defender o status quo, que tá aí, as coisas estão aí. Tá, e aí o que a gente vai fazer como esquerda? Nós podemos... Porque a direita, quando ela se contrapõe ao STF, gente, ela não se contrapõe de uma maneira acadêmica. Porque eu volto a falar, inclusive esse vocabulário acadêmico é o que distancia a esquerda do povo. Vejam, a direita, quando ela se contrapõe ao STF, ela fala, nós nos contrapomos aqui ao STF porque o STF é a favor da vacina. Porque o STF é a favor da descriminalização do porte de maconha. Nós nos contrapomos ao STF porque o STF é a favor do aborto em gestações que ocorrem em tal ou tal sentido. E nós, como esquerda, o que a gente vai fazer? A gente vai falar que a gente é contra o STF por causa dessas medidas? Não seria um pouco contraditório também? Assim, eu acho que a gente é capaz de falar que é contra durante 2 meses, mas com o tempo vai ver que, na verdade, a esquerda não é contra essas medidas. A esquerda pode ser contra o STF dessa maneira acadêmica que o deputado está colocando, ou seja, nós somos contra a estrutura do STF, que é uma institucionalidade que visa a preservação da ordem burguesa. Veja, é uma contraposição muito acadêmica, muito intelectualizada, e ela não é uma oposição em cima de pautas específicas, porque a esquerda acaba concordando com boa parte das pautas do STF, até porque o STF, como corte constitucional, é uma corte que tem que tomar decisões contramajoritárias, certo? E que estão muitas vezes a favor de minorias, tá? Então, eu acho assim, e outra coisa que o deputado falou, essa questão do sujeito revolucionário escondido, essa revolução latente no sujeito da periferia, né? E como é uma revolução que não soube ser conduzida muito bem, a contento pela esquerda, a direita foi lá e, puf, pegou essa pessoa revolucionária. Bom, eu acho que não existe só um tipo de revolta, eu acho que não existe só um tipo de ressentimento, só um tipo de sensação de revolução, de querer que as coisas mudem, tá, gente? E eu acho que é difícil simplesmente tomar uma pessoa que está revoltada porque está sendo assaltada diversas vezes ali na periferia e ela quer um endurecimento penal enorme. Ela quer realmente aquele populismo penal nu e cru, né? Aumento de penas mais severas por mais anos, polícia entrando na periferia e batendo mais, né? Veja, isso para elas representa um sentimento revolucionário.
E é um sentimento revolucionário, não revolucionário, né? Mas um sentimento de revolta, de ressentimento. E que eu acho que é difícil converter esse sentimento exatamente para as pautas de esquerda, né? Eu deixaria, talvez, aqui como um ponto fulcral dessa breve fala que eu fiz a respeito do que disse o deputado Renato Freitas, essa questão academicista da esquerda. Nós nos contrapomos às instituições, nós nos contrapomos ao STF, à Globo, de um ponto de vista acadêmico. E a direita olha para essas instituições e se contrapõe a pautas que são muito específicas. Será que a gente também não pode se adaptar, olhar para essas instituições e ver o que há de pautas nelas? E não são poucas, viu, gente? O STF não para de produzir decisões a favor de agronegócio, a favor de bancos, o que quer que seja, né? Será que a gente também não pode ir lá e ao invés de ficar reclamando do STF dessa maneira difusa, dessa maneira conceitual, reclamar a respeito de pautas mais específicas? Isso aí fica aí para pensar, a gente segue debatendo aqui no Delongas. Deixem comentários aqui, pessoal, o que vocês acharam da fala do deputado Renato Freitas. Se possível, deixem like também, pessoal, para ajudar a dar uma engajada aqui no canal. E se inscrevam também, se vocês ainda não forem inscritos. Valeu, gente, até uma próxima. Mas